Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 5 e versículo de número 1 ao 6, que vai nos dizer assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, Belsazar, ele estava em um banquete. E neste banquete, irmãos, a Bíblia diz que ele mandou trazer os utensílios da casa do Senhor, os vasos da casa de Deus, para que ele, as suas concubinas, os grandes que estavam ali com ele, suas mulheres pudessem beber vinho e dar louvores a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, ou seja, a deuses que não tinham nada a ver com o nosso Deus. E o que eu acho interessante, irmãos, é que aqui a gente não vai contemplar a mão de Deus agindo de imediato quando Belsazar manda buscar os utensílios da casa do Senhor. A gente não vê um agir de Deus aqui imediato para intervir, Belsazar tocar nos utensílios da casa de Deus. Mas Deus, ele permite, meu irmão e minha irmã, Belsazar tocar para que ele possa sentenciá-lo. Porque através do que Belsazar fez, ele estava sentenciando a própria derrota dele. O Senhor me trouxe aqui para lhe dizer que ele está deixando pessoas acharem que estão ganhando território. Ele está deixando pessoas acharem que vão conseguir ter êxito contra você. Pessoas pensarem que pode tocar nos vasos do Senhor e ficar da mesma forma. Belsazar, ele achava que ele poderia tocar nos utensílios, nos vasos da casa de Deus e Deus não ia cobrar. Tem muitas pessoas que estão agindo como Belsazar. Parece, meu irmão e minha irmã, que elas estão perdendo a noção. Porque ninguém fica de pé diante de um Deus tão poderoso como o nosso Deus. As pessoas têm que entender que o que é de Deus precisa ser respeitado. Tu tem um pai. Tu tem um dono. E pessoas vão ter que ver que Deus é na tua vida. Declare comigo: o meu Deus vai mostrar que Ele é na minha vida grandemente por esses dias. Isso é profético, irmãos. O meu Deus vai mostrar que Ele é na minha vida grandemente por esses dias. Belsazar sabia quem era o Deus do povo de Judá. Belsazar sabia do que havia acontecido com Nabucodonosor. Irmãos, tem gente que sabe que Deus é na tua vida, mas muitas vezes quer agir como se não soubesse. Deus deixa. Você tem perguntado a Deus: Deus, por que aquela calúnia? Deus, por que esta perseguição? Deus, por que esses levantes contra mim? Deus, por que o Senhor ainda não se levantou para intervir ao meu favor? E Deus está dizendo: porque eu estou dando corda, Belsazar, Rabacai. Porque eu quero fazer uma justiça grande. Porque eu não quero agir, minha filha. Eu não quero agir, meu filho, conforme a tua precipitação. Mas eu quero agir no tempo certo. Deus tinha, irmãos, algo grande para fazer.
Por isso Deus, ele não tocou em Beltsazar quando Beltsazar mandou buscar os vasos. Deus, ele só trouxe para Beltsazar a sentença quando Beltsazar tocou. Tem gente, irmãos, que Deus deixa Ramanchucaia tocar. Deiramandokai. Tem gente que Deus não vai impedir de falar de você, não, filha. Tem gente que Deus não vai impedir de levantar calúnia contra você, não. Mas pra quê, irmã? Pra eu sofrer? Não, é pra Deus tocar. É pra Deus começar a derrubar Babilônia, Raiacai e derrasto canto. Através dessa palavra, o Senhor está dizendo pra você: Babilônia começará a cair. Declare comigo: o meu Deus vai começar a tirar as forças dos meus inimigos. O meu Deus vai começar a tirar as forças dos meus inimigos. Aquele Beltsazar que estava cheio de si, fazendo um grandiosíssimo banquete. Aquele Beltsazar que estava cheio de vinho, que estava ali dando louvores aos deuses, pegando os vasos da casa do Senhor como se fossem nada. Rabaiacanta, alguém está olhando para a tua vida como se tu fosse um nada. Decair cantoraia. Alguém está lhe tratando como se você não tivesse um dono, mas está enganado. Mas está enganada porque tem um Deus grande, oh glória. Porque tem um Deus poderoso e zeloso que traz a resposta na hora certa. Declare comigo: eu sirvo a um Deus grande e zeloso, que traz a resposta na hora certa. Eu sirvo a um Deus grande e zeloso, que traz a resposta na hora certa. Deus sabe a hora de responder e Ele me trouxe aqui para lhe falar: se prepare porque eu vou responder. Se prepare porque eu vou manifestar o meu poder de forma miraculosa. E pessoas vão ter que reconhecer que você tem um Deus. Quando Beltsazar estava ali, irmãos, a Bíblia diz que ele começou a dar louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei, ele via tudo o que estava acontecendo. A Bíblia deixa bem claro que isso tudo foi diante dos olhos dele. Não foi somente a sentença que foi diante dos olhos dele, não. Ele também viu, como a Bíblia diz, que ele viu os dedos de mão de homem. Imagine o desespero deste rei contemplando esta visão, esta sentença, raia canto raia, que ninguém sabia interpretar. Só Daniel conseguiu ter a interpretação do que estava escrito. Foi algo, irmãos, verdadeiramente assustador. Deus vai dando corda. Deus, ele é longânimo e tem muita gente que confunde, viu? O Deus de amor, o Deus longânimo, como se ele não fosse fazer justiça, como se ele fosse deixar o mal ficar imperando, como se ele fosse deixar a gente ruim continuar sendo ruim, perseguindo o que é de Deus. Chega um tempo que ele traz a conta. Chega um tempo que ele passa a régua e diz: chegou o momento de pagar. Este era o momento de Beltsazar pagar. E Deus me trouxe aqui para lhe dizer que está chegando o tempo de pessoas pagarem. Está chegando o tempo de pessoas compreenderem de uma vez por todas que você tem um dono, que você não é sozinho, não. Que você não é sozinha, não. Que o teu Deus é poderoso, é grande e faz justiça por você. Declare comigo: meu Deus é poderoso e é grande. Ele faz justiça por mim. O meu Deus é poderoso e é grande. E ele faz justiça por mim. A Bíblia diz, irmãos, que o semblante do rei mudou. E os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram. E os joelhos batiam um no outro. Rish, decai, derrasto. Sabe o que é isso? Ele estava temendo e tremendo diante do nosso Deus. E é assim que pessoas vão ficar. É assim que gente que achou que tu não tinha dono vai ficar. Babilônia caiu, irmãos. Daniel trouxe a tradução do que estava escrito. Versículo de número 25. Olha o que estava escrito. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Sabe o que é que Deus estava dizendo aqui? Daniel interpretou. Foi só Daniel que conseguiu. Porque o que é de Deus, irmãos, ele só entrega os mistérios dele, é o que é dele. Você é de Deus, é por isso que você vai entender quando a justiça chegar.
É por isso que quando Deus começar a fazer, você vai lembrar, você vai dizer, Deus falou o que ia fazer e Ele fez. Deus falou que ia fazer justiça, que era para eu descansar. Descanse. Assim te diz o Senhor. Descanse. Se alguém te caluniou, se alguém se levantou contra você, se alguém está fazendo mal para lhe destruir, descanse. Assim te diz o Senhor. Porque a justiça que há de vir virá e não tardará. Ramandaraiacai. Ribianchurabaiacanto. Deus está falando com alguém aqui diretamente. Só falta Deus mencionar teu nome. Rabaiacaia, ramanchucaia. Porque é uma resposta, irmãos, que desceu quentinha do céu para você. É Ele dizendo, só descanse. Versículo de número 26. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Harabaiacai. Havia chegado, irmãos, o final de Belsazar. Deus havia pesado ele na balança. E ele foi achado em falta. Tem gente que está sendo achada em falta diante de Deus. E terrível coisa é ser achado em falta diante de Deus. Entregue os teus inimigos nas mãos do Senhor. Porque tem pessoas que fizeram mal. E Deus está dizendo, assim como eu trouxe a sentença para Belsazar e ela se cumpriu. Versículo de número 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Não demorou de Deus fazer justiça. Deus manda te dizer que não vai tardar dele fazer uma grande justiça por sua vida. Declare comigo, não vai tardar da grande justiça de Deus acontecer na minha vida. Não vai tardar da grande justiça de Deus acontecer na minha vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor é um Deus justo. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor que faz justiça e tudo é no teu tempo. O Senhor não proibiu Belsazar de tocar nos utensílios, mas chegou o momento em que o Senhor o sentenciou. Chegou o momento em que o Senhor executou justiça. Porque o Senhor, meu Deus amado, permite muitas vezes os inimigos parecer que estão ganhando território, parecer que eles estão tendo êxito, meu Pai. Parecer até mesmo que eles vão ganhar a batalha. Muitas vezes o Senhor testa a intenção dos teus filhos para ver como é que eles vão se comportar. Mas depois o Senhor determina a vitória. Foi o Senhor quem derrubou a Belsazar e a Babilônia. E eu creio que todo mal vai cair por terra. Eu creio que tudo aquilo que quer ver a destruição dos teus filhos, o Senhor vai lançar por terra, porque tu és um Deus poderoso. Um Deus que defende, meu Pai, aquilo que te pertence. Um Deus que faz justiça, meu Deus. Na vida daqueles que confiam em ti. Pai, teus servos têm confiado no Senhor. Os teus filhos têm confiado, meu Deus amado, em ti. Executa justiça por eles, meu Pai. Faz justiça pelos teus filhos, meu Deus amado. Que o teu nome seja glorificado de maneira extraordinária e que os teus filhos possam dizer, o meu Deus é um Deus zeloso. O meu Deus é um Deus que cuidou de mim, não deixou os meus inimigos terem êxito contra a minha vida, Deus. Assim como o Senhor não deixou Belsazar, meu Pai, se criar. Assim como o Senhor não deixou Belsazar, meu Deus amado, ficar impune. Não deixa também, Pai, os adversários, aqueles que querem o mal dos teus filhos, Pai, ficarem impune da maldade que eles estão fazendo, da colheita de cada um, Pai, conforme o fruto das ações de cada um. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor. As setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção a vida, a história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, Senhor.
Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, Pai. Pai, que haja testemunho para o teu povo contar e que tudo seja para honra e glória do teu nome, Senhor. Toma os teus filhos que precisam de justiça, Pai. Que eles entendam que tudo é no teu tempo, que o Senhor vai mostrar de uma forma poderosa, meu Deus, que eles têm sim um dono. Assim como o Senhor, meu Deus amado, fez justiça tocando em Belsazar porque ele tocou nos utensílios da tua casa. Mostra, Pai, que o teu povo tem um dono. Não deixa as pessoas ficarem, meu Deus, agindo com maldade com os teus vasos, mas que o Senhor possa cuidar e zelar deles, como o Senhor cuidou e zelou de cada utensílio que foi tirado da tua casa. Em nome de Jesus, meu Pai, que eu te peço e te agradeço crendo na tua justiça. Amém. Deus diz para você que Ele é justo, que é para você continuar aguardando porque Ele não te esqueceu. Daqui a pouco Ele vai mostrar para você que você tem um dono. Haverá uma grande justiça na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.